Quando vocês quiserem estudar isso com calma, pegue esse esquema e vai vendo. Não quer dizer que cada item, ou cada pergunta, ou cada resposta seja 100% dentro do contexto. Está aí todo o contexto onde você pode ler, comparar, extrair e montar toda essa estrutura, ok? O mesmo vale para qualquer outro item. Depois nós temos aqui o desenvolvimento do ramo do espírito. No desenvolvimento do ramo espiritual nós temos que o princípio inteligente universal, ele transita para ser apenas princípio inteligente. Quando nós chegamos em princípio inteligente, a partir daqui nós podemos dizer que é quando o espírito é considerado simples e ignorante. Ignorante no sentido de que não sabe nada, está começando a brincadeira de viver. E simples porque não sabendo de nada também nem tem culpas, nem virtudes, não tem nada. Ele vai começar a grande jornada do seu progresso. Vale a ressalta: progresso e não evolução. O espírito progride, a matéria evolui. Vocês percebem que há diferença entre uma coisa e outra? A evolução, ela independe do seu querer. Nós vamos evoluindo, vamos mudando. Como eu costumo dizer de brincadeira, até um pé de alface evolui. Agora, progredir depende da determinação de cada um. Quem quiser progredir, que se decida. Se você não quer progredir, você vai passar muito tempo estacionado. Mas uma hora você vai dizer, mas não é possível, eu ainda estou nessa até hoje. A partir daí você progride. Aqui nós temos o início do progresso do espírito. Então ele progride até um dia ser espírito propriamente dito. Então esse é o caminho do espírito. O caminho da matéria, nós temos que o fluido universal é uma fonte, ela gera um grande campo. Esse campo se chama fluido cósmico. Meu Deus, como dá sono depois do almoço. Não são os obsessores não, é barriga cheia. Barriga cheia é um negócio sério. Então você tem que servir só o caldinho. É. Só o caldinho lá no mundo. Mas nem caldinho, nem café, para esse tipo, é como dizia Jesus, para essa raça de espíritos. Qualquer sopro é um obsessor. Quanto mais caldinho você colocar para dentro, mais eles vão dormir. O negócio é tirar os caldinhos, tira tudo, mas vamos lá. Se preocupe não, que depois você chega em casa e vai dizer, mas o que foi que ele disse? Aí já era. Mas vamos em frente. Nesse fluido cósmico, é aqui onde a matéria começa a se autocombinar. Combinar aqui é uma palavra extremamente restrita, porque não é só uma combinação, é combinação, interação, é tudo. E a partir daí aí que surgem, aqui didaticamente, dois grandes ramos. O ramo da matéria e da energia passiva, ou seja, não tem nenhuma ação por enquanto, e do outro lado, o fluido vital, também passivo ou desativado. No fluido vital, tem dentro dele uma outra zona, um outro campo, que se chama princípio vital. Por que isso? Essa parte daqui nós podemos chamar de parte mais bruta, mais densa da matéria. E aqui nós temos a parte mais sutil, que é o fluido vital. Só que o fluido vital ainda é muito denso. Então, dentro do fluido vital existe uma área que é mais sutil ainda, que é o princípio vital. Por que que há necessidade disso? Por conta da diferença que existe entre espírito e matéria. A matéria, qualquer ela que seja, é muito densa. E o espírito, como definição do outro ramo, em qualquer nível ele é sutil.
Então o espírito é muito sutil, a matéria é muito densa. Como é que um pode interagir com o outro? Só se tiver um elemento de conexão entre os dois. Esse elemento de conexão tem que ser o mais sutil possível para possibilitar a interferência direta do campo sutil, que é o do espírito. É por isso que há necessidade do princípio vital no fluido vital. Aí o que acontece? O espírito, para incidir sobre a matéria, ele pega da matéria o princípio vital e se conecta nele. Na hora que ele se conecta nele, ele se conecta com a matéria, e a matéria ganha vida. E isso está explicado aqui, esquematicamente. O espírito, em qualquer momento, ele acessando o princípio vital, ou seja, esse é o meio de intercâmbio entre o ramo do espírito e o ramo da matéria. Esse princípio vital, quando acessado pelo espírito, ele agora passa a gerar um determinado comportamento. Aqui, para efeito de esquema, nós voltamos a reunir fluido, mais matéria e energia, está aqui, matéria, energia passiva, mais o fluido vital, mais o princípio vital inativos. Ou seja, é como se a gente tivesse uma matéria sem qualquer conexão com o espírito. Então aqui eu tenho uma matéria isolada. Se ela está isolada, o que tem ali de energia, o que tem ali de matéria propriamente dito, o que tem de fluido vital e o que tem de princípio vital, está tudo fechado dentro da sua casca. Não tem como acessá-lo. Neste momento em que o espírito ativa o princípio vital, aqui surge a ligação. Quando acontece essa ligação, princípio vital que estava desativado no princípio, agora ativado, ele ativado, reagindo com tudo isso que estava passivo e inativo, transforma agora matéria e energia passiva, mais o fluido vital e o princípio vital ativado, e isso aqui agora se transforma em vida. Então a vida se dá pela união do espírito com a matéria, e para que isso se dê é preciso ter o ponto de conexão, e esse ponto de conexão é o que chamamos de princípio vital. Este mesmo esquema no livro Manual do Passista está resumido a isto. Aqui nós temos a zona chamada fluido vital. Esse fluido vital tem essas partículas, pontinhos aqui, que aqui está um deles ampliado, que nós colocamos graficamente apenas para dizer que isto aqui é um princípio vital desativado. Então aqui está o fluido vital, os princípios vitais desativados. Num dado momento existe a ação do princípio inteligente, ou seja, a ação do espírito. Ele atua através do princípio vital, que está aqui ampliado do mesmo jeito, só que na hora que ele atua, esse princípio vital começa a se movimentar e dá movimento ao fluido vital. E o fluido vital com movimento, ou seja, o fluido vital, campo vital ativado, é que gera a chamada vida orgânica. Essa é a estrutura, esse é o esquema. Aparentemente isso é bem simples, lógico, depois de todo decantado dessa maneira ele é simples, mas isso é um esquema mais complexo, e é bom que seja complexo, porque mostra a possibilidade que a gente tem não só de estudar, de discutir, inclusive de abrir campos para outras ideias, outros raciocínios, outras posturas. Então este esquema, eu digo assim, eu não tenho nenhuma mediunidade ostensiva, mas depois que eu concluí esse esquema este, que eu demorei quase 2 anos para concluir, porque foi muito complicado, porque quando eu tinha certeza que Allan Kardec tinha dito uma coisa, ele dizia outra. Quando um dizia, daqui a pouco dizia outra. E depois, lendo ainda Allan Kardec, como eu disse, escolhemos aqui apenas Livro dos Espíritos e a Gênese. Mas quando lendo o livro dos Médiuns, a gente encontra numa dissertação do espírito Erasto, ele usando uma expressão que mostra o quanto os espíritos estavam adiante do tempo em relação a nós. Quando ele se referindo ao fluido universal,
fluido universal mesmo, que estava nesse outro esquema, quando ele se refere ao fluido universal, ele diz assim: a primeira mãe, a primeira avó, do mesmo objeto, a eterna geratriz. Ora, hoje em dia a gente concebe mãe e avó de um mesmo elemento. Inclusive, recentemente passou na televisão um desses casos em que a mãe emprestou o útero para gerar o filho da filha. E que coisa curiosa, o neto é filho. E aí o que é? Mas a gente hoje já racionaliza isso. Mas ao tempo de Kardec era impossível você imaginar dessa maneira. Aquilo significa que o espírito Erasto estava dizendo que havia uma outra estrutura, uma outra conectividade que passava despercebido de todos nós. Ele dizendo que o fluido universal era de fato uma grande fonte, era uma grande matriz, ou como ele colocou, uma eterna geratriz, uma eterna geradora. Então o fluido universal é essa estrutura que dá partida para os outros. E os outros são a combinação do fluido cósmico, que aí aqui está. Eu costumo dar o crédito, porque realmente é. Eu um dia encontrei isso há muitos anos na internet, essa imagem, e eu pensei assim: esse cara, ele deve ter ou assistiu algum curso meu, ou então ele pensou igual eu. Porque eu costumo dizer, para tipificar um exemplo, o fluido universal é uma vela, e o fluido cósmico é o que sai da vela. Então uma vela, ela está ali pronta para gerar tudo. Na hora que a vela é acesa, aí aparece luz, calor, sombra, ondas, aparece tudo a partir de uma vela acesa, que é exatamente a ideia do fluido universal e do fluido cósmico. Aqui eu tenho o fluido universal. Na hora que eu acendo, aí começam a surgir todas as outras variantes e combinações. E aí eu tenho fluido cósmico, fluido universal, fluido cósmico e produto agora do fluido cósmico, todo o universo. Então essa é uma boa imagem que simboliza todo esse esquema que a gente viu. Muito bom. Depois que a gente vê este esquema, de onde vem desde a origem o fluido, começando lá com a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, nós começamos a entender como é que se dá a estrutura espírito-matéria. Como é que esses meios se vinculam, para depois a gente começar a tentar, pelo menos, entender como é que agora eles convivem entre si. André Luiz, ele quando começa o livro Evolução em Dois Mundos, ele diz que com as modernas teorias de Albert Einstein, vieram as teorias de campo, que são as teorias que bem explicam e pá. E ele sai falando. Quando ele chega lá na frente, aí ele vai falar do campo vital e do campo mental. Aí, ironicamente, ele que chamou a atenção para a diferença entre campo e corpo, ele foi e chamou de corpo. Eu já disse que eu não sei se eu vou me encontrar com ele no mundo espiritual, porque se ele estiver no umbral ainda, eu não vou. Mas se ele já tiver saído do umbral, quando eu desencarnar, eu vou conversar com ele. Eu digo: mas tem uma coisa, por que você chamou a atenção para campo, mas na hora usou corpo? Eu sou meio intrigadinho com ele por conta disso. Não, essas coisinhas. Mas Jacó, você é muito ousado, você está discutindo com ele. Não estou discutindo com ele, eu estou querendo entender o que é que ele quis. Porque se ele não ia chamar de campo, então para que ele foi falar de campo? Deixa a teoria de Einstein de lado e nem toca no assunto. Mas aí ele chamou a atenção e depois mudou de ideia, creio eu. Ou houve um problema de filtragem. O problema de filtragem em Evolução em Dois Mundos está dividido por dois: Chico Xavier e Valdo Vieira. Não sei quem fez o que, mas um dos dois que recebeu essa informação filtrou mal. Porque poderia ter mantido, porque se o espírito no início está falando de campo,
Para que ele chama de corpo uma coisa que não é corpo, é um campo? Porque o campo vital não é um corpo. Porque senão eu teria eu espírito, eu um corpo mental, eu um corpo perispírito, que ele chama de psicossoma, eu um corpo vital e eu um corpo físico. Éramos 5. Pois é, esse campo aí seriam ondas? Um campo energético, são ondas, são um contexto de campo energético. Dentro desse contexto é que está estabelecido tanto o campo vital como o campo mental. O campo vital sendo da estrutura do perispírito para a matéria, e o campo mental da estrutura do perispírito para o espírito. Pelo mesmo princípio, nós temos que ter unidades que se afinem. Aí a gente fala o duplo etérico. O duplo etérico não é a unidade do espírito, o duplo etérico é a unidade do campo vital. Portanto, se ele está do perispírito para baixo, ele é muito mais matéria do que qualquer outra coisa. Uma matéria muito rarefeita, mais matéria. O mesmo, a aura, onde está a aura? De onde provém a aura na sua manifestação de exteriorização? Da zona do perispírito para baixo. De onde vem o chamado cordão prateado? Vem da zona do perispírito para baixo, está tudo no campo vital. E o que é do campo mental? O campo mental são todas as atribuições do intelecto. Todas. Então, tudo que a gente cerebra, tudo que a gente programa, mentaliza, ora, vibra, emite ondas, essa entrou na zona do campo mental. Não é uma divisão assim tão estreita, tão assim, isso é isto é aquilo e aquilo é o outro. Não, porque essas zonas, esses campos, elas se misturam. O perispírito está dentro ou está fora? Ele tanto está dentro como está fora, porque ele administra toda a essência física, toda. Então, se eu tenho algo lá dentro também tem uma estrutura perispiritual. E se eu tenho algo cá fora, essa estrutura perispiritual também tem ingerência sobre isso. Então, quando a gente usa figurativamente dizendo que o perispírito envolve o corpo, essa palavra envolve, ou esse verbo, não é a melhor expressão, porque na realidade não é um envolvimento, é uma interseção de campos interagindo de forma viva, ativa, o tempo inteiro, em tudo. No seu entendimento, qual seria, vamos dizer, a cópia? O perispírito ou o duplo etérico? O duplo etérico é a cópia do perispírito projetado no corpo. Por isso é que André Luiz, quando ele fala de um dos casos em que uma pessoa estava dormindo e começou a se desprender, ele começou a se transformar e ficar um tanto quanto monstruoso. O que é que foi feito? Aplica-lhe um passe, devolve ele ao corpo para que o campo vital fique retido e ele saia sem essa parte. Que parte é essa? É a parte em que o duplo etérico está ali miscuído, tanto num quanto no outro, e ele pode ou não levar determinadas cargas. Com determinadas cargas a gente chama como na prática espírita? Peso específico do perispírito. O que é o peso específico do perispírito? É a resultante de quanto você leva quando você se desprende, seja através de desprendimento, desdobramento, sonambulismo, êxtase, seja através do fenômeno da desencarnação. Só que na desencarnação, muito raramente você consegue escoar toda essa energética no corpo. Você leva uma parcela, e dependendo da parcela, em quantidade que você leva, você vai ter agora um peso específico para ser trabalhado. Aí a diferença quando é suicida. Quando você é suicida, você já cortou a ligação. No que você cortou a ligação, a conexão, tudo o que você tinha, você leva. Fisicamente, o campo fica extremamente denso, pesado. Por isso é que você tem a sensação de arrastamento, de prisão no túmulo, de se sentir, que é muito comum essa expressão, eu me sinto como um verme. Por quê? Porque você rasteja. E por que você rasteja? Porque o seu peso específico é muito forte, muito denso, para você agora se movimentar. Ah, mas eu quando era espírita eu ouvia que os espíritos volitam quando perdem esse peso.
Se você não perder ou não tiver como perder, você vai ficar denso. Então é necessário que a gente, e aí já é uma outra história, a gente entenda isso dentro de um conjunto. Você tem que ver as injunções psicológicas, as injunções de vontade e crença interior e as relações fisiológicas aí inseridas. Então é um conjunto. Muitas vezes você não tem nenhuma intenção, não tem nenhuma má intenção e você tem uma morte repentina. O quanto que vai tende a vir um quanto mais alto do que o que seria devido, porque o rompimento brusco ele faz com que o que estava pesando lá fica, porque você perde a conexão. Então o ideal da gente estar sempre equilibrado é necessariamente o ponto de maior harmonia para a nossa vida. Por exemplo, veja como a natureza termina colaborando para que isso funcione. Você é motorista e tem o hábito de dirigir para outra cidade, e você vai dirigindo. Existe hoje uma recomendação que ainda não é tão explícita, tão forte, mas é uma recomendação interessante. Não dirija muito tempo com a bexiga muito cheia. Aí você vai dizer, e o que tem a ver a bexiga cheia com dirigindo? Isso não tem nada, se não acontecer nada. Mas se você sofrer um acidente, e supondo que a barra de direção bata sobre isso aqui, você com a bexiga muito cheia, você pode ter um rompimento na bexiga e isso vai se espalhar, você vai ter uma infecção e vai dizer, pai, morreu e não teve um arranhão. Depois da batida teve uma infecção e morreu. Por conta da bexiga que estava cheia de urina e ela não tem espaço para se acomodar dentro do espaço fisiológico. Vamos agora colocar isso dentro do contexto. Hoje já temos esse tipo de orientação. Por quê? Imaginemos, eu estou dirigindo com a bexiga muito cheia, mas só falta 100 quilômetros. Faltando 100 quilômetros, eu com a bexiga cheia, eu quero chegar mais rápido, porque eu tenho que esvaziar a bexiga. Nisso eu me torno mais imprudente. No que eu me torno mais imprudente, aumenta o risco de acidente. Havendo um acidente, a probabilidade de eu me dar muito mal é maior. Então a própria natureza nos convida, e às vezes esses órgãos ou essas pessoas que fazem essas experiências e postam para a gente, de alguma maneira está trabalhando dentro da inteligência universal. Se previna, não custa nada. Antes de sair, vá ao sanitário e urine. Ou então, se você já dirigiu 2, 3 horas, a bexiga está muito cheia, desça e descarregue, porque você nem vai ficar na pressa, o que é um controle emocional natural, e nem se tiver de acontecer alguma coisa, você vai sofrer um dano maior. Você vai sofrer outros, mas não por conta daquilo. Então assim acontece no caso da desencarnação em relação ao fluido vital. Se tem apego, diminua o seu apego, diminua. Hoje o nosso índice de apego é muito alto, a gente se apega muito a muitas coisas, e nesse excesso de apego a gente está comprometendo a nós mesmos, porque não sabemos a hora que a gente vai. A gente não quer ir hoje, mas não quer ir daqui a 10 anos tampouco, mas uma hora a gente vai, e a gente está sujeito a ir a qualquer hora. Então o melhor, exercite o desapego, não fique tão preso, porque essa prisão ela aumenta a densidade do duplo etérico, para usar o termo que está sendo colocado, que eu prefiro, aumenta a densidade do campo vital, e com o campo vital muito denso, a sua probabilidade de desembaraço é mais difícil, é uma probabilidade mais dolorosa. Então a gente pode já ir exercitando, ninguém quer morrer, nem precisa, não estamos necessariamente nos preparando para morrer, estamos nos preparando para continuar vivendo. Eu já falei também que tem um companheiro, expositor espírita, que ele diz algo assim, eu vou fazer tudo para quando eu morrer eu desencarnar. E as pessoas riem. Como é que é? Mas quer dizer que você, quando morrer, você quer desencarnar. Disse, porque o pior que tem de morrer é morrer. E as pessoas então perguntam, mas o que é morrer? Morrer é você, o corpo parou e você continuou preso nele, isso é morrer. Desencarnar é o corpo parou e você sair do corpo, isso é desencarnar. Muita gente morre apenas. Mas os espíritas dizem que todo mundo desencarna. Não, todo mundo morre,
Desencarnar é outro estágio. Lógico que a gente entende o que está dizendo um para o outro quando diz fulano desencarnou, mas na realidade o nosso companheiro ele está correto, porque muita gente morre, mas não desencarna, ou seja, morre, mas continua preso na carne. Ou desencarna muito a longo prazo. Muito longo prazo, e isso é constrangedor demais para o espírito. Imagina você morrendo de saudade, morrendo de dor, morrendo de tudo e morto. O medo de morrer é apego? O medo de morrer é uma forma de apego, é uma forma de. Porque tem gente que tem medo porque gosta muito do que está aqui. E gostar muito do que está aqui pode ser gosto mesmo, mas também pode ser excesso de apego. O apego a gente tem que tentar se desvencilhar. E não tem, nós temos medo da morte porque a gente diz é o desconhecido, mas é mentira, não é desconhecido. Não, mas não é desconhecido dos espíritos, não é desconhecido de ninguém. Porque todas as vezes que a gente dorme, é justo que se diga você morreu. Porque você sai do corpo, você anda, transita no outro mundo, ou ainda que seja neste mundo, é numa outra frequência. Quando você desencarnar, você vai exatamente para essa frequência. Ah, mas Deus me livre então, porque eu tenho um pesadelo toda noite. Então procure ajustar para ver o que está lhe precipitando para esses lugares. Porque se você não ajusta, quando você desencarnar, você vai para onde? Vai para essa zona mesmo. Mas se você dorme, aí quando desencarna, aí vai num lugar gostoso, sente alegria, se lembra que encontrou amigos, se lembra que ajudou alguém, se lembra que foi para uma aula e aprendeu alguma coisa. Ah, você está numa boa. Se você desencarnar numa dessa, vá firme, não tenha medo não, que você vai numa boa, você não vai ficar preso. Ah, eu estava dormindo e quando eu me acordei, eu tive a sensação de que me roubaram tudo. Cuidado, não pelo ladrão, mas por você. Porque esse roubar tudo pode ser eu não abro mão das minhas posses. Só que o que a gente possui? A gente só possui o emocional, a gente só possui o moral, a gente só possui o psíquico. Nada material nos é dado dizer que possuímos. Quanto mais a gente quer ter, quanto mais a gente quer dominar, mais a gente é dominado. Isto não é teoria de deixar de lado, até porque o Espiritismo diz: aproveite como os homens de sua época. Que mensagem maravilhosa tem no Evangelho. Viva como os homens de sua época. Então não está pedindo nenhum sacrifício, e Jesus foi mais longe ainda. Tende bom ânimo. A síntese da mensagem de Jesus para nós, em termos de realização, é: tenha bom ânimo. 3 palavras, só isso. Ah, mas com essa vida que eu levo, pois é, uma desgraça essa sua vida. Porque tem gente que você explica tudo, dá todas as sugestões, você vai dando uma sugestão, a pessoa já vai fazendo. O que foi? Isso não dá para mim. Ah, mas você tem que entender. Ah, não dá, minha cabeça não aceita. Não, mas você não entendeu? Entendi. Então sua cabeça aceita. Quem não está aceitando não é sua cabeça, é seu coração. Ah, mas você não passou pelo que eu passei. Graças a Deus, por isso que eu estou lhe dizendo isso. Porque se você passasse, eu já teria sido inteligente, já teria saído. Eu não tenho por que ficar preso. Ah, Jacó, nem parece que... Pois é, nem parece. Tem muita gente que chega para mim: Jacó, você vive dizendo que é feliz, que vive bem, você está sempre numa boa, é sempre assim, você não tem problemas? Eu disse: não, eu não tenho problemas. Você não tem problema? De jeito nenhum. Os problemas é que vem, quando vem eu digo: vou embora, sai de perto de mim. Para que eu quero ter problema? Mas Jacó, não é fácil. Se é fácil, se você aceitar que é fácil, agora enquanto você achar que não é, aí não é. Você acha que é fácil resolver um problema? Não. Então para que você meteu? Sai do problema. Mas a gente já amanhece assim: será que hoje vai chover? Sim, o que é que você quer ouvir? Quer que chova ou que não chova? Sabe que eu não sei, era bom que chovesse hoje de manhã, mas de tarde limpasse o tempo. Ah, tá legal. Por quê? Não, porque hoje de manhã chovendo eu durmo até mais tarde. E aí de tarde, como já está o tempo limpo e tal, aí eu vou para a praia. Mas realmente a sua preocupação é justa. Você quer que não chova e chova só para você ir à praia.
E quem mora em Minas Gerais, que nem praia tem, como é que fica? Ah, mas quem mora em Minas tem outras virtudes. Pois é, mas se brincar vai ter o mesmo problema. Ah, meu Deus, tomara que chova ou que não chova. São Paulo, a gente se lembra no passado que era que São Paulo estava acontecendo por conta da falta de chuva. Mas São Paulo é um estado que tem a maior população concentrada do Brasil. A falta de água daquele jeito, o preço da água que subiu, o racionamento e por consequência a energia, dá para imaginar quantas pessoas começaram a rezar pedindo chuva? Aí o que acontece? Vem um dilúvio de lá. Ah, meu Deus, não era para chover tanto. Vai lá, volta a desgraça outra vez. Porque a gente não sabe nem o que quer, nem o que não quer. A gente quer, mas quer. Não, então vamos devagarzinho, vamos com calma. Bom, se veio seca agora é porque a gente está precisando da seca. Não, mas era bom, pois era bom, mas não é assim. Então, nós temos aqui, dentro do composto proposto por Allan Kardec, nós somos espírito, possuímos uma estrutura energética chamada perispírito, e quando encarnados trazemos um corpo. Pegando carona na proposta de André Luiz, e aqui ressalve-se, Allan Kardec não falou objetivamente sobre campo vital e campo mental, não falou, mas ele falou indiretamente quando disse: esta é a teoria que nós temos hoje sobre o perispírito, que precisa ser estudada, ampliada, comparada, reduzida e até modificada para atender uma melhor compreensão de tudo. Bom, então foi proposta dele. Ele disse que não estava a teoria pronta, aquilo ali estava apenas a base, e dentro da base a gente agora se expandisse. E André Luiz, dentro dessa literatura mais objetiva espírita, foi o espírito que melhor resolveu essa proposta, quando colocou que o espírito, entre ele e o perispírito, lógico, mais uma vez eu quero deixar bem claro, e isto não é em termos absolutos, isso é em termos relativos. Entre o espírito e o perispírito existe uma zona chamada campo mental, que é a zona superior do espírito, que é a zona que faz essas conexões. E a partir dele para o corpo ou para a manifestação do espírito, mesmo no mundo espiritual, é necessário aquilo que ficou chamado de campo vital, e onde eu digo que André Luiz, em vez de chamar de corpo, deveria ter mantido o que ele chamou a atenção no início do livro, era para ser campo vital e campo mental. No campo vital, de alguma forma, a gente até discutiu aqui na questão da desencarnação. O que faz a gente sair mais pesado ou mais leve é o quanto que a gente leva de campo vital, de energia dessa zona. Eu já contei essa história, inclusive nos seminários eu sempre conto, porque é uma história que foi muito curiosa. Eu ia muito a São Paulo a trabalho, e eu sempre pegava um táxi com o mesmo motorista. Mas eu estava num momento, num local que não dava para chamar o motorista, que a gente sempre trabalhava, e eu tive que pegar um outro táxi que ia passando. Quando ele entrou, quando ele parou e que eu entrei, ele me perguntou: o senhor quer ir para onde? Eu disse: olha, eu quero ir para esse endereço aqui, nesse local. O senhor sabe onde é? Eu digo: não tenho a menor ideia. Porque não adianta você pegar um motorista que quiser lhe enrolar, se você não souber mesmo, ele vai lhe enrolar. Então eu já abri logo o jogo, eu não tenho a menor ideia de onde fica. Ele disse: mas não se preocupe que eu vou lhe levar pelo caminho mais curto. Eu digo: tudo bem, eu estou tranquilo. Ele disse: mas eu vou lhe explicar por quê, não é porque eu sou bonzinho não, eu vou lhe explicar o que foi que houve. E aí saiu, e ele começou a conversar comigo. Ele disse: seu moço, me perguntou meu nome, deixa eu lhe explicar. Um dia eu estava dormindo, e naquele dia tinha sido um dia de boa féria. Eu ganhei uma nota boa na praça. Os passageiros que eu peguei não sabiam para onde ia. Eu digo: opa, não sabendo para onde ia, comigo mesmo. E aí eu passava 2, 3 vezes por perto e arrodeava pelo outro lado e tal. Eu sei que eu passei o dia rodando e faturei bem. Cheguei em casa satisfeito, me deitei, fui dormir. Opa, hoje foi um dia bom. Eu pedi a Deus para todo dia ser desse jeito. E isso ele tinha dito para mim, que eu ficasse despreocupado.
Eu digo, meu Jesus Cristo. Ele já contou a história, mas vamos lá. Ele disse, mas o senhor não me acredita, eu dormi. E quando eu comecei a sonhar, eu comecei a ver um monte de gente, e cada uma com um saco preso nas costas. Tinha uma que tinha um saco grande, outras um saco menor, mas quase tudo tinha saco. E aí ia passando um homem todo iluminado, eu perguntei, e aí, me diga uma coisa, quem é esse pessoal daí? Ele disse, aí é o pessoal que já morreu. Isso quer dizer que isso é morto, eles são os mortos aqui do outro lado. Ele disse, meu senhor moço, e esse pessoal todinho com esse saco? Ele disse, esse saco, cada saco desse tem tudo que a pessoa fez de desonesto. Quanto mais desonesto é maior o saco. Aí ele disse, mas me diga uma coisa, uma pessoa que ganhou dinheiro ilicitamente, está tudo dentro do saco. Ele disse, nossa senhor, e agora como é que faz? Ele disse, esse é o problema, você tem as coisas que você trouxe, mas nem você pode soltar o saco, e nem você tem como gastar, então você vai passar o resto da vida andando com o saco. Então o melhor é vir de lá para cá com um saco bem pequenininho. Seu moço, desse dia em diante, quando eu acordei, eu disse, meu saco está grande. Ontem mesmo o saco cresceu um bocado. E desse dia para cá, seu moço, eu procuro saber, o senhor quer ir por onde? Não sei, não se preocupe, eu levo bem ligeirinho, porque, seu moço, se for verdade aquilo, meu saco ainda está muito grande. Pois é. Que coisa curiosa, você conversando com uma pessoa que não tinha necessariamente nenhum conceito de religiosidade nesta exposição, mas que tinha uma visão do que poderia lhe acontecer quando desencarnasse. E ele disse, espera aí, deixa eu acomodar, porque senão eu vou estar totalmente comprometido quando chegar do outro lado. E eu não estou disposto a sair arrastando o saco por aí. Que exemplo curioso, ou seja, como é interessante a gente ter noção de que essa parte energética, proposta inclusive pelo André, ela é significativa na nossa vida. O quanto a gente deve maneirar, o quanto a gente pode ir, como é que isso repercute. Óbvio que isso não é o tema da nossa abordagem, mas só para dar esse cunho prático de que nós temos como refletir sobre tudo isso. Nós vamos fazer aqui mais um pequeno intervalo, e quem tiver pergunta por escrito, depois manda para cá, agora durante o intervalo, e quem quiser fazer pergunta verbal, oral, na hora é só levantar a mão, que o Bira vai ficar com um microfone sem fio, e eu gostaria que vocês esperassem chegar o microfone. Por quê? Porque como tudo está sendo gravado, se vocês falarem sem o microfone, a gente perde na gravação, na filmagem. E ele vai aproveitar, enquanto ele entrega o microfone, você faça um sorriso bem bonito, porque ele vai fotografar. Inclusive já tem várias fotos que foram feitas de manhã, que já estão no Facebook do Leão. Como é que é o Facebook, Bira? Magnetismo.leão. Magnetismo.leão, no Facebook. Já tem foto aí de um bocado de gente lá, tá bom? Então até daqui às 4 horas em ponto.